Meus irmãos, boa noite. Que a paz e a luz do Divino Messias Jesus preencha nossos corações hoje e agora e para todo sempre. Mais uma vez aqui reunidos em nome de Jesus, mais uma semana, né? Que a gente possa refletir sobre os ensinamentos do Cristo aqui trazidos à luz da doutrina espírita. Vamos sortear uma página do Evangelho para que a gente possa começar, né, essa leitura, essa explanação. Olha, caiu Bem-aventurados, capítulo 7, Bem-aventurados pobres de espírito. Missão do homem inteligente na Terra. Vamos ver o que ele diz aqui, um trechinho para eu dar uma explicação, certo? Missão do homem inteligente na Terra. Não vos orgulheis do que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo em que habitais. Mas suponho que sejais uma dessas sumidades inteligentes desse globo, e não tendes nenhum direito para disso vos envaidecer. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer num meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que Ele quer que dela useis para o bem de todos, porque é uma missão que vos dá, colocando em vossas mãos o instrumento com a ajuda do qual podeis desenvolver a vosso turno as inteligências retardatárias e as conduzir a Deus. A natureza do instrumento não indica o uso que dele se deve fazer? A enxada que o jardineiro coloca entre as mãos do seu operário não lhe mostra que ele deve cavar? E que dirias se esse operário, ao invés de trabalhar, levantasse a enxada para com ela atingir seu patrão? Dirias que é horrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, não ocorre o mesmo com aquele que se serve de sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não ergue contra seu senhor a enxada que lhe foi dada para roçar o terreno? Tem ele o direito ao salário prometido e não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? E o será, não duvideis disso, e arrastará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que delas são dotados se servissem delas segundo os desígnios de Deus, a tarefa dos espíritos seria fácil para fazer a humanidade avançar. Infelizmente, muitos fazem dela um instrumento de orgulho e de perdição para si mesmos. O homem abusa de sua inteligência, como de todas as outras faculdades, e, entretanto, não lhe faltam lições para o advertir de que uma poderosa mão pode lhe retirar aquilo que ela mesma lhe deu. Ferdinando, o Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Ora, a justiça de Deus, ela não tem erros, né? As leis de Deus, ela não tem erros. Você vê que num enunciado desse, falando sobre a missão do homem inteligente na Terra, a gente vê as coisas muito claras, né? Ele faz uma analogia aqui, quando a gente recebe uma terra, né? Ele faz uma comparação. A gente recebe uma terra para arar, para cuidar, para dela sair dali o nosso alimento, né? Frutos, e a gente recebe uma enxada para trabalhar. E se a gente não trabalha, vai sair frutos daí, a terra vai dar algo para você? Se você não trabalhar, se você não arar a terra, não jogar a semente, né, não jogar água, será que vai nascer algo de bom ali para que possa lhe dar frutos ou alimento que você necessita, né, ou algo em que você possa tirar o sustento da sua família, né? A mesma coisa é com os ensinamentos trazidos, as leis de Deus, né? Quando isso é trazido até a nossa consciência, quando a gente estuda, quando a gente absorve conhecimento, o que fazemos com esse conhecimento, né? Nós preparamos a terra, aramos. Se não cuidarmos desse conhecimento e não nos esforçarmos por colocá-los em prática, de nada vai ter valido, né? O conhecimento adquirido, né? Por isso que ele diz, a missão do homem inteligente na Terra, o que você tem feito com o conhecimento que você adquiriu, né? Não é nenhum privilégio, né? Deus não dá privilégio a seus filhos em detrimento de outro, né? Deus, ele capacita
Ele nos dá a oportunidade de trabalharmos e adquirirmos esse conhecimento de acordo com o nosso esforço. Então, quando você vê alguém muito inteligente, alguém acima da média, alguém com um QI acima da média, é porque ele se esforçou e adquiriu aquilo ali, seja nessa existência ou numa outra, né? Porque vemos muitas das vezes crianças em tenra idade já demonstrando um conhecimento gigante que ela não teve tempo ainda de adquirir nessa existência, né? Então, ela trouxe na sua bagagem, né, de outras vidas, né, de outras existências, e alguns estão vindo até de fora do nosso sistema solar, né, para ajudar o nosso planeta nessa transição, porque a gente está vivendo um período de transição, né, planetária, estamos passando de expiação e provas para um planeta de regeneração, né? Então é muito importante que seres venham compor, né, a nova Terra, que nós aqui também tenhamos a oportunidade de adentrarmos nessa terra de regeneração, né? E aí esses espíritos estão vindo, sejam espíritos aqui da Terra, né, que já viveram aqui, progrediram e ajudam, auxiliam no plano espiritual sem necessitar mais de reencarnarem, estão vindo como missão, né? Como missão de ajudar e desenvolverem seu intelecto, seja na área da arte, da ciência, da tecnologia, seja em que campo for, eles vão estar auxiliando, ajudando nesse processo evolutivo, né? A gente vê que aí a ciência está avançando a passos largos, né? Descobrindo medicamentos, novos medicamentos, as curas das doenças vão acontecer, porque no mundo de regeneração essas doenças que existem, né, no nosso mundo de expiação e prova, elas não vão existir mais no mundo de regeneração. Então a ciência precisa trabalhar, né, nas novas tecnologias, essa questão da corrupção, das pessoas ganharem dinheiro fácil com produção de medicamento, né? Isso é que entrava um pouco, porque esses que têm interesses outros que não sejam o bem da humanidade, que seja só interesse próprio, para adquirirem recurso financeiro, para enriquecerem, muitas das vezes ilicitamente, tudo isso vai acabar, tudo isso vai ser transformado e o nosso planeta vai realmente adentrar no mundo de regeneração, né? Que segundo Chico Xavier, o Emmanuel, né, que era mentor dele, passou para Chico que se dará por volta de 2057, né? Por volta de 2057 estaremos adentrando, né, num planeta de regeneração. Então estamos vivendo tudo isso que a gente está vivendo, essas atribulações, tudo isso que a gente está vivendo nesse período são as mudanças, né? Quando o mal ele está sendo realmente retirado do nosso planeta, ele não aceita isso facilmente. Então aí existem essas atribulações, as energias diversas, né, conturbadas que estão aí, né, provenientes da consciência ainda muito negativa dos que aqui habitam, né? E aí causa todos esses transtornos, né? Porque a energia reflete, né, na Mãe Terra, na energia da Terra, aí vai causar esses transtornos aí de abalos sísmicos, né? Abalos sísmicos que pode provocar um tsunami, e abalos que podem provocar aí o despertar de um vulcão, né? Mas pelo que sabemos, tudo isso está sendo amenizado, né? Está sendo amenizado e tudo o que acontecer será de forma mais branda. Mas por isso que o espiritual pede sempre que a gente possa orar, vibrar no pensamento elevado, não ter medo, né? Não ter medo da morte, não ter medo de nada, porque tudo é passageiro. Tudo é passageiro e vamos estar no local onde devemos estar, né? O local que a gente precisa estar, a gente vai estar. E se houver necessidade de se deslocar, de sair para algum lugar que seja diferente, né? Nós seremos avisados. Cada um receberá o seu aviso. Por isso a conexão com o alto é importante. Por isso a oração, elevar o pensamento ao alto, orar a Jesus, a Maria Santíssima, né? Orar os espíritos que nos auxiliam, o nosso anjo guardião, né? São diversos. O trabalho está intenso no plano espiritual, né? Para dissipar essas energias deletérias, né? Provenientes aí dos conflitos de guerras, né? Dos conflitos aí dentro da política, seja a política nossa dentro do nosso país ou a política externa. Então, está acontecendo de tudo um pouco no mundo, né? E os espíritos trabalhadores do Cristo estão aí, né, na seara do Mestre Jesus, trabalhando para que possa inspirar a humanidade a agir diferente, inspirar os que são os governantes a agirem com, com mais com mais força, serem mais enérgicos nas atitudes, mas sem violência,
né? É uma coisa, é um conflito que muitas das vezes é necessário para que outras coisas possam surgir, né? São mudanças, transições que precisam muitas das vezes acontecer, né? Que é um conflito às vezes inevitável, né? Mas que tudo isso possa ser abrandado, né? E esse abrandamento depende muito da nossa oração. Porque quando a gente combate as energias deletérias através das orações, essas energias emanadas pelas orações fazem com que esses fluidos deletérios sejam dissipados, né? E aí seja mais favorável também para que os espíritos de luz possam agir, né? Então é importante compreender isso, né? Por isso que o homem inteligente na Terra ele está sendo muito mais utilizado. As pessoas que têm uma consciência disso, passar isso adiante, passar essa mensagem adiante. Por isso que é importante aqui eu pedir a vocês que deem um like, que deem um joinha, que compartilhem o vídeo, né, que debatam sobre o vídeo, que possam também debater com outras pessoas que não acreditam sobre isso. Né? A gente não vai impor nada a ninguém. Né? A importância de todas as religiões, né? Não só, eu não vou estar aqui batendo na tecla dizendo que a minha religião é a correta e as outras não têm importância nenhuma, não é por aí. Cada um deve estar dentro daquilo em que se sente bem, né, emanando bons fluidos, abraçando ao outro, indicando quais são os ensinamentos do Cristo, quais são os caminhos que devemos seguir, né, e não criar tribos que sejam separatistas, né, tribos religiosas separatistas. Nós temos que nos abraçar, nos darmos as mãos, orarmos com fervor e entender que cada um vai estar dentro do segmento que se sente bem. Eu não posso estar forçado, eu não posso forçar ninguém, nem posso estar forçado dentro de um segmento religioso em que eu não aceito. Né? O importante, eu acho, né, eu tenho certeza, que é estarmos unidos. Porque Jesus, quando aqui esteve, não pregou nenhuma religião, ele pregou o amor, pregou a caridade, né? Não levantou nenhuma bandeira religiosa, ele levantou a bandeira do amor, a caridade, do amor ao próximo, de fazer sempre o bem, né, de lutar contra as suas próprias imperfeições, né, não se martirizar quando errar, mas levantar a cabeça e seguir adiante, buscando não errar mais. Foi isso que ele nos ensinou, né? Vai e não peques mais, não erres mais, né? Sempre ele estava nos dando a oportunidade, nos dando um exemplo que devemos seguir, né? Com amor no coração. Sempre, às vezes vamos cair, vamos, porque somos seres ainda imperfeitos, seres ainda falíveis, né? Mas o importante é aprender com esses erros, o importante é seguir adiante, né? Não se martirizar, não baixar a cabeça e achar que é o pior das criaturas, que é a pior das criaturas, né? Entendeu? Eu queria finalizar o nosso vídeo mostrando a vocês, tem um livro muito bom que eu li um tempo atrás, que é o livro de Maria de Nazaré, né? Que conta a história de Maria de Nazaré desde o momento em que ela se preparou no plano espiritual, né? Para vir ser a mãe de Jesus. Né? O próprio Jesus chama ela. Né? Ela vem da estrela de Sírios para encarnar como Maria e ser a mãe de Jesus. Então ela é um espírito de fora da terra, assim como o próprio Jesus. Né? Não teria como, se Jesus é o formador do nosso planeta, é o governador do nosso planeta, e moldou o nosso planeta, né, com as ordens vindas, né, com a autorização vinda de Deus Pai e Mãe, né, do nosso Pai Maior, e Jesus veio compor esse planeta, então ele não pode ser do nosso planeta. Né? Assim como todos nós, o próprio Evangelho fala, né? Somos estrangeiros nessa terra, já vivemos em outros orbes, em outros planetas, e aqui fomos trazidos para que a gente possa, para que a gente pudesse vivenciar essas experiências de mundo de expiação e prova, né? Resgatar erros do passado, passar por provações. Então, esse livro é de Miramês, né? Psicografado por João Nunes Maia. É um livro muito bom, né? Tem uma passagem muito assim que toca o coração da gente quando fala do nascimento de Jesus, né? Quando Jesus, na verdade, ele é materializado ali ao lado de Maria, né? O seu corpinho, porque não teria como Jesus estar dentro do ventre de Maria. Imagina aquela energia pulsante, aquela energia potente, não teria como Jesus estar ali preso, né? Não teria porquê também, né? Um espírito da grandeza de Jesus passar 9 meses preso ali, né? Dentro do ventre de Maria, né? Então ele vem, no momento da concepção, ele vem e acopla ao corpo, né? Ao corpinho ali
do bebê, né? Jesus bebê, né? Então, eu indico, é muito bom o livro, vale a pena, é uma história emocionante, uma história real, né, de Maria, da preparação de Maria no plano espiritual para que ela pudesse encarnar e ser a mãe de Jesus, a nossa Mãe Santíssima, né? A mãe de todos nós. Que a paz e a luz do Divino Messias Jesus preencha nossos corações, que possamos seguir confiantes, né? Unidos, né? Para que tudo isso passe de forma serena, tranquila, né? E mesmo que a gente, em alguns momentos, né, se esquive das provações, dos problemas, da dificuldade, que a gente possa seguir firme, confiante, sem medo. Muita paz, muita luz.